Deixa eu chamar a Titi. Vem cá, Titi. Ela vai fazer umas previsões pra gente daqui a pouquinho. Tudo bem, Titi? Senta aqui, ó. Vem cá. Eu vou sentar aqui do lado. Senta aqui, ó. Pode sentar aqui, ó. Fica aqui, ó. Pronto, melhor. Senta aqui. Você tá boa, linda? Bem-vinda ao programa. Bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Imagina, obrigada a você por estar aqui. Você viu essa data? Essa data seria boa pra ela? Ou você tem que ver nome, essas coisas? Pois é, precisaria ver muitas coisas, né? Na verdade, isso se chama astrologia eletiva. Então, muita coisa tem que ser levada em consideração. Tá tão estranho aqui, deixa eu ficar mais pra cá. Aqui, ó. Melhor sentar aqui no meio, ó. Pronto. E aí, o que acontece? Pela data, é uma data até que interessante. O Sol vai estar no signo de Peixes, que é um signo bastante romântico, né? Então, dá uma ideia de... Ascendente em Peixe. Você tem, mano? Então, é romântica, é toda... É uma data bastante sensível. E uma lua em touro, então é uma combinação boa, em princípio, para relacionamento e para um casamento. Mas é uma data que tem muitos planetas em Áries também. E quer dizer? Então, vai ser romântico se cada um respeitar a individualidade do outro e não fizer drama demais. Tem uma propensão à briga, né? Touro não é meio impetuoso? Meio cabeça dura, né? Tem que ser do jeito dele. É engraçado, né? Eu sou de touro. E o ano? 2015? Aí o ano tudo bem, né? Assim, pelo ano tudo bem. A questão aí principal é ver esse Sol em Peixes, essa Lua em Touro, onde que estaria no mapa de cada um deles, para ver se a data é boa para eles. É um estudo mais específico. E aí é um estudo mais aprofundado, né? É um estudo bastante interessante também, porque a data do casamento marca um pouco a dinâmica da relação durante todo o tempo. Muda a vida de duas pessoas, elas mudam para fazer uma vida em comum. Muda, é até interessante, né? Porque muita gente fala, eu namorei tantos anos e depois que eu casei mudou tudo. Muda mesmo. E muda, né? É como se fosse um nascimento de uma nova vida. Astrologicamente, né, tem as 12 casas, a gente tem uma casa para namoro, uma casa para casamento. Então eu sempre brinco, você muda e muda de casa e muda de casa. Né? Então você precisa, muda tudo. Por exemplo, o signo de um interfere no do outro. Assim, por exemplo, se eu tenho virgem com peixes, aí ela tem touro com... deve ser em ascendente em virgem, vai. Então, touro ascendente em virgem, por exemplo. Ela vai pegar mania minha, eu vou pegar mania dela, por causa dessa... Os signos podem se transformar? Cada um continua sendo sempre o seu mapa, mas um ativa coisas no outro. E aí tem relações que ativam o nosso melhor e tem relações que ativam o nosso pior. Né? Então... Tem aqueles casal que briga, mas não se desgruda, né? Não dá. É amor platônico. Mama, daqui a pouquinho eu já volto, a gente vai fazer as previsões. Eu estou curiosa, desculpa. Eu também, mas eu também. Eu tô aqui segurando para não levar. Não, e é tão legal, né? Chama sinastria, essa combinação das relações. Então, depois a gente conversa, que eu também já marquei a minha data. Finalmente! Demorou, mas foi. Então a gente vai começar a fazer as previsões aqui. Aí eu já começo com Áries, pra gente batendo um papo falando o que o ariano deve fazer essa semana. Como que vai estar aí o humor do ariano? Se ele pode ou não tomar uma decisão séria? Como é que tá? Então, tomar uma decisão muito séria só se tiver muita certeza. Na verdade, para o ariano, a semana está mais para reflexão e está uma semana muito boa para fazer faxina. Então, para jogar coisa fora, limpar a casa, organizar as coisas. E também aquela faxina emocional, né? Então, se eliminar aqueles padrões, aquelas coisas chatas que atrapalham. Então, mágoas antigas, birras, tem o que épocas for. Na vida que a gente precisa fazer isso mesmo, não tem como fugir. De certa forma, essa semana é bom para todo mundo, porque nós estamos entre uma lua cheia, que aconteceu semana passada, no dia 16, e uma lua minguante, que o quarto minguante agora é no dia 24. Então, para Áries, isso está um pouco mais forte. Então, é semana mesmo para refletir, para pensar e para jogar coisas fora mesmo. Então, jogar todas essas coisas fora para começar uma outra semana bem melhor. E mudar, decidir só se tiver muita certeza e tiver pensado muito bem sobre isso antes. Então, qualquer decisão que tiver que tomar agora, segura. Segura. Tem que limpar tudo. Isso. Então, tá bom. Deixa eu ver o próximo signo, Touro. Como é que tá o Touro? Bom, o Touro, a gente continua com a Vênus, que é o regente de Touro, retrógrado no signo de Capricórnio. Então é todo um momento de mais reflexão, introspecção, de também pensar um pouco mais antes de fazer as coisas. Essa semana tem um foco especial para os relacionamentos. Né? Então você que é taurino e já decidiu a data do casamento, por exemplo, me conta. Pode aproveitar essa semana para pensar o que tá bom na relação, o que não tá tão bom assim, o que precisa mudar.
Então é aprofundar, fortalecer e ganhar mais intimidade mesmo na relação, pensando no futuro. Então é uma boa semana mesmo para quem tem um relacionamento, o taurino tem um relacionamento, a taurina tem um relacionamento, tá junto conversando sobre o futuro. Colocar aí na balança, né, refletir e pontuar mais o lado positivo também é interessante. Que muita gente vai pegando só pelo lado ruim da relação. Valorizar o que tem, né? Porque às vezes o touro também é bastante exigente nesse sentido, né? O touro ele gosta do que é bom, né? O signo que gosta de conforto, não é mesmo? Eu sempre falo isso, né? O touro de bobo não tem nada, é o signo mais esperto, porque sabe o que é confortável, sabe o que é bonito, sabe o que é agradável. E trabalho? O trabalho também está numa semana positiva para o touro, né? Mas também essa ideia de pensar no futuro, pensar a médio e longo prazo, ponderar, fazer as parcerias certas. Então também avaliar as parcerias, porque quando a gente pensa em relacionamento, são todos os tipos de relação, inclusive os profissionais. Né? Então tá uma semana boa para ajustar mesmo os ponteiros entre as relações pessoais, profissionais e também de organizar melhor o tempo entre trabalho e vida pessoal, vida afetiva, amorosa. Quando você fala é num sentido geral, de reflexão em todos os relacionamentos. Sim, tá, e olhando para o futuro, olhando para frente. Tá bom, ó, antes da gente ir para Gêmeos, eu vou dar um recadinho e já volto. Deixa eu voltar aqui com as previsões. A gente parou em Gêmeos. Foi isso? Isso. Vamos ver o que tem para Gêmeos. Agora é o meu. É o seu? É o meu. Bom, o Gêmeos o regente, que é Mercúrio, está no signo de Aquário agora, então isso já deixa a vida do geminiano um pouco mais agitada e dinâmica do que o normal. Então esse mês inteiro, até o fim do mês, na verdade, muitos assuntos, muitos acontecimentos. E muitos acontecimentos também que vão fazer o geminiano pensar, a geminina pensar. Então refletir, assuntos novos, contato com gente nova. Então é uma semana bem legal para fazer contato, principalmente contato profissional, porque está uma semana bem interessante para o trabalho do geminiano, da geminiana. Tá? Bem então, interessante. Se tiver a possibilidade de fazer um contato ali, tem que abrir esses caminhos mesmo. Tem, e ouvir as propostas que vêm. Então tá na hora de Gêmeos ser um pouquinho mais ousado. Só que tem que organizar bem a rotina para não sobrecarregar demais. Principalmente no finzinho dessa semana, pode baixar um pouco a energia. Então é importante descansar. Se ainda tiver os geminianos que estão de férias, podem viajar um pouquinho mais, curtir. Então assim, sem perder as oportunidades, mas também com tempo para se cuidar. As pessoas do signo de Gêmeos, elas gostam de sair da zona de conforto? Que tem signo que não gosta muito, Gêmeos não. gosta. Gêmeos não gosta da vida muito parada, de monotonia. Não, gosta de movimento, de assuntos novos, de estudar, de conversar com gente diferente, de viajar para outros lugares. E tá uma semana boa para todos esses assuntos que Gêmeos gostam. Tá, vai ser fácil. Pra quem gosta, vai ser bem tranquilo. O problema é abrir porta demais, né? Porque a gente fala assim, Gêmeos não precisa abrir 50, pode abrir 10 portas, mas não precisa abrir 50. Mas ele quer agarrar todas as oportunidades. Tudo é interessante para os Gêmeos, né? Então todos os assuntos chamam atenção, só que tem que lembrar de descansar e de cuidar da saúde. Tá certo, então o geminiano já viu, né? Uma coisa de cada vez. E Câncer, hein? Bom, Câncer está vindo da semana passada, no fim da semana passada aconteceu uma lua cheia e essa lua ficou cheia em Câncer. Então as emoções de Câncer, que já são muito intensas, estão ainda mais intensas. Tá a flor da pele. Tá transbordando, né? E o quarto minguante, que vai ser no fim da semana, também acontece com a lua em Escorpião, então continua a água. É uma água mais intensa, mais profunda, né? Mas também com essa ideia de continuar sentindo muito, e aí tem que tomar cuidado para não fazer drama demais, que é um risco que o Câncer sempre tem. Eles são melindrosos, assim, manhosos? São um pouco, né? Claro que nem todos os cancerianos são assim, mas alguns fazem drama demais. Essa semana pode passar um pouquinho do ponto? Pode, porque tá sentindo tudo muito. Então pode, ao sentir tudo muito, pode fazer um pouco mais de drama. Como, né? Fica a flor da pele, não tem jeito. Ficam bem mais sensíveis. Tá, e o Leão? Bom, Leão também começa uma temporada agora com o ingresso do Sol no signo de Aquário, que aconteceu hoje, dos leões olharem mais para o outro, para as relações, para as parcerias. Mas especificamente essa semana é a ideia de cuidar mais dos relacionamentos familiares. Então cuidar da casa, ficar mais com a família, arrumar as coisas da casa, receber amigos, fazer aqueles jantares em família. Os leoninos, as leoninas que gostam de cozinhar, normalmente cozinham muito bem, então também uma boa semana para receber as pessoas em casa. Tá muito mais para trazer a vida para casa do que sair e ficar muito no mundo lá fora.
O leonino, ele costuma se fechar mais, é isso? Ele prefere ficar em casa ou se relacionar mais com os amigos? Eu sei que depende de cada pessoa, mas os leoninos em si, no modo geral. Eles gostam de brilhar, eles gostam da luz, do dia, gostam da noite também, gostam de se divertir, né? Mas nesse momento em especial, tá muito mais para chamar para dentro de casa, que é uma coisa que os leoninos também gostam, né? Normalmente eles têm casas muito bonitas. As casas dos taurinos, dos leoninos e dos librianos e dos piscianos também normalmente são muito bonitas. Ah, tem isso de ter o bom gosto? Eu nunca reparei. Eu vou passar a reparar quem é de leão, se também tem esses cuidados a mais. Porque eu reparei que a maioria dos leoninos gosta de ficar em casa, né? Eles dão uma fechadinha e tem época que querem brilhar, querem aparecer. Então isso foi interessante que você falou de trazer os amigos para casa, né? Para a zona de conforto ali que ele tá e acaba se relacionando e já junta essa comodidade que ele gosta de ficar em casa. Mesmo a vida 2, né? Essa semana para leão tá muito mais para ficar em casa ou sair, só fazer um cineminha, um jantar romântico, coisas mais intimistas mesmo. Olha, que coisa boa. É gostoso ficar em casa também, né? Chamar quem a gente gosta para ficar lá, para cozinhar também é muito bom. É muito bom. Vamos falar agora de Virgem? Bom, Virgem também está numa semana um pouco mais dinâmica, muitos assuntos profissionais acontecendo, então possibilidade de propostas ou alguma novidade. E aí Virgem às vezes não é tão fácil de sair da zona de conforto. Apesar de ser um signo mutável, gosta de mudar, mas de mudar com certeza. Então, é uma semana para ouvir, também tá bom para fazer contato. É uma semana muito bacana para procurar assim, algum curso que possa melhorar em termos de contato, de conhecimento, para aplicar isso no trabalho. Enfim, pensar em tudo que possa investir para melhorar a qualidade profissional. E o virginiano que tem, de repente, um novo trabalho em vista, ele pode apostar ou não? Tem que recuar e ficar onde ele está? Tem que pesar, ponderar, mas o momento está muito mais para o movimento e para a mudança do que para continuar tudo do jeito que está. E no relacionamento? Essa semana não é uma semana em que o relacionamento é tanto o foco, né? Então tá muito mais para cuidar das coisas do dia a dia e cuidar bem das relações, mas não é o foco principal da semana. Tá, é mais essa questão do trabalho mesmo, procurar cursos. Isso, é a questão da conversa, né? Então se a gente pensar em relacionamento, o que estaria favorável para o Virgem é conversar um pouco mais. Então se tem alguma coisa, quer conversar, quer falar, então pode aproveitar essa semana para ter essas conversas mais importantes também. Tá, esse signo Virgem, ele tem dificuldade para se comunicar ou muito pelo contrário, ele é super comunicativo? Eles costumam ser muito tímidos, mas quando se comunicam muito bem. Então, normalmente, os virginianos escrevem muito bem. O regente é Mercúrio, que é o planeta da comunicação, que é o mesmo regente de Gêmeos. Então, são dois signos muito comunicativos. Mas o Gêmeos é mais extrovertido, o Virgem é mais introvertido. Então, ele precisa ter certeza, porque ele se cobra muito, né? Então, ele tem medo de falar bobagem. Então, se vai falar em público, ele vai revisar 1000 vezes antes de falar. Quer ter certeza que está tudo direitinho. São muito detalhistas. Então são aquelas pessoas que falam com todos os detalhes. E quando fala é para valer, é verdadeiro. Falam porque tem certeza, eles são muito verdadeiros. Deve ser difícil conviver assim, né? Se cobrar bastante. Porque não dá pra gente acertar 100% em tudo na vida. Não. Tanto profissionalmente, amorosamente. Tô falando num sentido geral. É tão ruim se cobrar tanto. Acho que o Virgem pode dar uma desacelerada nisso e não se cobrar tanto. Eu acho que não existe perfeição. É uma das missões, né, dele. Eu acho que é aprender a se cobrar menos. Tanto que alguns virginianos acabam até ficando muito críticos com os outros. Porque de tanto exigir a auto-perfeição, eles também acham que o outro tem que dar o seu melhor sempre. E que tem que ser tudo do jeito deles, né? E nem sempre a vida é assim, né? Lógico que não, a gente precisa aceitar as diversidades, afinal de contas. E Libra, hein? Bom, Libra também está num momento assim de desacelerar. Né? Libra está com muita pressa, quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e não é o momento. Né? O momento é de um passo de cada vez, não esperar tanto das pessoas. Libra é muito preocupado com o outro, né? Então o que o outro pensa, o que o outro acha. E nesse momento pode não ter tanto feedback que normalmente espera e precisa. Então tem que aprender a curtir também a própria companhia, a se avaliar, não esperar tanto que o outro fale se tá bom, se não tá tão bom assim. Mas isso é um exercício diário. Nossa, para Libra é fácil. Muito, né? O Libra tá num exercício já até de um tempo para cá de ser um pouquinho mais egoísta, o que também não é fácil. Então tem que ser um pouco mais egoísta, pensar um pouco mais em si, diminuir o ritmo.
devagar. E na boa. O libriano normalmente é assim, é tudo para ontem, quer fazer tudo ao mesmo tempo? Como que é? É um signo de ar, né? Então o ar, ele tá sempre em movimento, tem sempre ouvindo tudo que tem por aí. Mas também pondera, né? Porque Libra é o signo que pesa os prós e os contras, é o signo da balança, né? Então por isso que vem a fama de indecisão. Né? Então, porque eles não querem ser justos, né? Quero ter certeza que eu vou tomar a melhor decisão para mim e para todo mundo. Então, às vezes demora para decidir. Você acha que eles ficam mais em cima do muro, assim? Acabam ficando, apesar de no fundo eu sempre achar que lá no fundo sempre eles sabem o que eles querem. É, né? Mas só fica enrolando. E aí nesse momento eles sabem o que eles querem, um pouco mais do que o normal, e eles querem ir. Só que é um momento de ter mais prudência e fazer tudo com mais calma. Ó, antes da gente ir pro Escorpião, eu já volto. Vou dar um recadinho. Nossa, tá bem interessante as mensagens para essa semana, né? Estamos de volta, a gente vai continuar com a previsão dos signos. A gente parou em Escorpião, não é isso? Quer dizer, a gente vai falar de Escorpião ainda, né, Titi? Isso, vamos falar deles. O que acontece com o signo de Escorpião? Então, Escorpião já é um signo muito intenso, talvez o mais intenso do zodíaco. Muito. E essa semana, Escorpião está um pouquinho mais intenso do que o normal. Mais? Mais. Então, assim como eu falei do Câncer, os signos de água essa semana estão sentindo mais. Então, Escorpião tem uma tendência a aprofundar um pouco mais, a querer mais profundidade em tudo que faz, a sentir mais tudo que está sentindo também. E eu acho que vai ser uma semana bacana, assim, para refletir, para o Escorpião pensar o que é mesmo da vida, meditar, respirar fundo e tentar sentir mesmo tudo isso para se colocar no caminho certo. Então, esse é um bom momento até para mudar. Então, se achar, não, está um pouquinho fora da rota, então aproveita a semana para se colocar no caminho certo. Você acha que o Escorpião acredita muito em tudo e se envolve em todas as coisas, aí vai ver nada daquilo era verdadeiro? Então, o Escorpião é 880, né? Então, o Escorpião, quando acredita, acredita muito, né? Assim, então, mergulha de cabeça. Não fica, como diz uma amiga escorpiana, não fica na bordinha. É para mergulhar mesmo, senão não vai nem colocar o pé na água. Ninguém tira aquilo da cabeça. Ele precisa primeiro quebrar a cara para depois acreditar nos até conselhos. O fim. Se ele já estiver lá dentro, ele vai até o fim antes de virar a página. Mas não tem signo que vira melhor a página do que Escorpião. Ah, eles conseguem se virar muito bem nisso? Mas depois de viver até as últimas consequências. Você não acha que eles perdem muito tempo vivendo até as últimas consequências? Tem gente que leva a vida inteira, vai até o fundo do poço e depois para se estabelecer. Tanta porrada na cara. Mas isso também, pessoas de todos os signos fazem isso, né? Que o Escorpião é a essência dele, é a natureza. Para superar, ele precisa ir até o fim. Mas essa tá uma semana boa para fazer isso também, né? Então, virar a página, mudar algumas coisas e mudar a própria postura, não ficar esperando tanto que o mundo mude. Então, é uma semana para o Escorpião pegar a vida, as rédeas da vida nas suas mãos e ele mesmo fazer os movimentos que precisam ser feitos. E nisso você está falando no sentido geral ou mais especificamente amoroso, ou no trabalho? Tudo. Tá? Em todos os sentidos. Tá? Tem uma tônica forte agora nesse período para a vida familiar, para a vida pessoal de um modo geral. Então, as emoções, as relações, a família. Então, mais ele, um pouco menos as questões profissionais, mas é um pouco tudo, né, que acaba refletindo, a vida está toda interligada. O que é o Escorpião, assim, no relacionamento amoroso? Ele gosta de ficar muito tempo com a mesma pessoa, ou ele gosta de variar, como que é? Ele gosta de intensidade. Então, se não está intenso, ele troca rapidinho? Então, aí tem essa questão do ir até o fim, então tudo depende. Então, assim, mas quando o Escorpião está apaixonado, normalmente está muito apaixonado e quer viver até as últimas consequências daquela relação. Isso pode ser curta ou longa, né? A grande questão aí é a possessividade que às vezes o Escorpião também tem, né? Esse eixo, o Touro e o Escorpião são os dois signos mais possessivos e ciumentos. O Touro, ele é mais ciumento pelo apego mesmo. O Escorpião é um pouco pelo controle. Então, o Escorpião não quer ser pego de surpresa. Mas é um signo afetivamente, emocionalmente muito profundo, muito intenso. E sexualmente também. É um signo que a sexualidade é muito intensa. Então, o relacionamento também tem que incluir essa parte. Ele faz tudo a fundo. Tudo, tudo. Senão, ele não faz. Nossa. Então, se é para se relacionar, ele vai se relacionar com você até o fim. Pelo menos não fica aguardando, né? Nada, fala logo de cara tudo, não é? Quando eles são sinceros, mas é também um pouco assim, ou fala tudo ou não fala.
Então, se ele achar que vai perder o controle, ele tem um autocontrole muito grande, principalmente com o que ele considera que são emoções negativas ou que pode torná-lo muito vulnerável, ele prefere guardar para ele. Nossa! Mas, quando fala, também a tendência é que seja muito sincero. E como que é no trabalho, Escorpião? Mesma coisa, veste a camisa. Né? Então, Tudo. veste a camisa. O que ele faz bem feito, ele faz com profundidade. E ele também se exige muito. E esse signo costuma se dar bem? No trabalho, sempre se dá bem? Quando ele se dedica, sim. Né? Mas, e aí, quando ele também não fica muito obcecado pelo poder, que também é um dos lados. Aí tem essa característica de subir para a cabeça? Na verdade, ele gosta de ter o controle, gosta de ter o poder, mas é o que eu sempre digo, tudo sempre depende do mapa todo da pessoa. Então, não tem como generalizar. A gente só passa aqui de um jeito mais abrangente aí para vocês pegarem. E o Sagitário, hein? Bom, Sagitário tem uma semana com duas coisas importantes acontecendo. Uma é uma necessidade de mais introspecção, de olhar mais para dentro, de refletir também um pouco mais. A vida espiritual está bastante favorecida, então para quem é de Sagitário e tem uma religião, tem uma crença, tem um lado espiritual, é uma semana para se dedicar mais a isso mesmo. E alguns dos assuntos que Sagitário gosta muito também estão evidenciados, que são os estudos, que são as viagens curtas, as viagens longas, o finzinho das férias, né? Então é uma semana para aproveitar tudo isso, conversar, que é uma coisa que Sagitário gosta muito, meio né? Cigano, eles não gostam de passear bastante? Eles adoram viajar, né? Sagitariano feliz é um sagitariano que viaja. Eles adoram viajar e ser livres, né? É o signo que adora a sua própria liberdade. Então não tente nunca prender. Prendeu, acabou, não tem jeito, não tem jeito. E no amor, hein? Assim, é intenso igual Escorpião, ou eles se apaixonam e terminam aquilo muito rápido, apaixonam num dia, no outro dia não gosta mais da pessoa, como que é? Então isso também depende, mas quando eles estão apaixonados, eles são muito apaixonados. A questão mesmo é a liberdade, porque Sagitário não gosta de sentir que está por obrigação. Mas que tipo de liberdade é essa que você está me falando? De se relacionar com outras pessoas ou de não necessariamente poder ir num lugar? Se ele quiser viajar, se ele quiser fazer alguma coisa, ele tem que saber que assim, se eu estou aqui com você, eu estou porque eu quero. Se eu quiser ir embora, eu posso ir. Mas é interessante porque o que a gente vê na prática é que quando o Sagitário tem a liberdade que busca, eles não vão embora, eles gostam de ficar. Então, quanto mais solto deixar... Dá liberdade, porque enquanto ele quiser, ele vai estar ali com você. Olha que interessante. E no trabalho e viajar junto, né? Tem que viajar junto, porque se o sagitariano se relaciona com alguém que não gosta de viajar, fica complicado. Não, e ficar em casa assistindo filminho não é a praia do sagitariano, de jeito nenhum. Às vezes, mas não todo dia, com certeza. E no trabalho ele é intenso assim também? Ele precisa fazer alguma coisa que ele esteja apaixonado ou não? Muito pelo contrário. Ele precisa estar apaixonado por tudo que ele for fazer. Os signos de fogo são assim, o Áries, o Leão e o Sagitário. Precisa estar apaixonado. Para estar ali, precisa estar apaixonado. Então, seja no amor, seja no trabalho, precisa gostar daquilo que faz. E precisa de um pouco de aventura. Então, o Sagitário também não é um signo para trabalhar fazendo todo dia a mesma coisa do mesmo jeito. Rotina esquece. Esquece, Precisa ter movimento, precisa ter novidade. E se tiver sempre algo para aprender ou um trabalho que envolva viagens, melhor ainda. Aí é a vida perfeita para o Sagitário. Ele adora arrumar coisas para fazer o tempo novidade inteiro, né? Sempre. Ai, que legal. E essa semana isso tá mais ainda, mais aflorado. Tá, então também uma semana boa para trazer movimento para sua vida. Os sagitarianos, eles costumam ter um relacionamento mais duradouro, porque por essa questão de aventura, liberdade, de paixão, às vezes o relacionamento fica com aquela rotina. E aí a paixão pode sumir, e aí? Precisa de gente que tenha a mesma dinâmica, a mesma movimentação, Então alguém que sempre traga novidade. É difícil, não é? Você não acha? Porque assim, por exemplo... combina com outros sagitarianos, combina com gêmeos, Tem alguns signos que também têm essa necessidade de mais dinâmica. O tempo inteiro, Tá se aventurando. Então, daqui a pouquinho eu já volto, que a gente vai continuar com os signos. A gente parou no Sagitário. Vamos falar de Capricórnio. Capricórnio. O que acontece essa semana para Capricórnio?
O Capricórnio está vindo do mês de aniversário, né? Então o último mês inteiro foi dos capricornianos. E agora é hora de, então tá bom, plantaram as sementes do ano novo deles e agora precisa rever um pouquinho os valores, ajustar os pontos. Um conselho, tá com os amigos. Os amigos vão ajudar os capricornianos a definir melhor os projetos. Conversar sobre, falar, ouvir opinião. Os conselhos. Sim. Ouvir o que os outros têm para dizer e também falar, porque ao falar, às vezes que a gente se dá conta do que está acontecendo de verdade. Às vezes a gente não enxerga aquilo que está acontecendo e precisa que uma pessoa alerte, né? Pois é. Bons conselhos sempre são bem-vindos. E bons amigos, né? Já que essa madrugada o Sol também entrou no próximo, a gente ainda vai chegar lá, no Aquário, que é o signo das amizades, né? Então os capricornianos também vão usufruir um pouco desse estar com os amigos, estar mais com as pessoas. Mas esses conselhos dos quais você falou, no sentido mais amoroso, trabalho ou geral, qualquer coisa, eles precisam desses conselhos? Geral, né? Capricorniano é muito focado em trabalho, normalmente. Ah, é? Muito, né? Assim, eles precisam ter uma realização profissional, eles Primeiro profissional e depois pensa no lado amoroso? Normalmente sim, mas é aquilo que eu falei, a gente não pode generalizar. Também. Né? E essa última lua cheia que aconteceu também para Capricórnio mexeu muito com os relacionamentos. Então eles estão numa semana que os relacionamentos estão muito importantes também, né? Então também de querer estar junto, de querer aprofundar um pouco a relação, de perceber mais o que o outro sente, de falar mais dos sentimentos. Então também tem que aproveitar, porque não é toda semana que está assim para os capricornianos. Que é difícil, é complicado, né? Eu não conheço muitas pessoas de Capricórnio, mas dizem que eles têm um senso de organização. Isso é verdade ou é balela? Eles são muito práticos, na verdade. Então eles fazem tudo para tornar a vida mais prática. Eles são muito objetivos, né? Eles não querem perder tempo com o que não interessa. Então eles acabam sendo práticos e resolvem as coisas com mais facilidade. E essa praticidade não passa um pouquinho do ponto, de repente a pessoa ser tão direta e acaba ofendendo a pessoa que é um pouco mais detalhista? Em alguns casos sim, né? Porque eles também são bastante exigentes, né? Porque eles dedicam o seu melhor. Então eles acabam esperando um pouco disso. Então às vezes como chefes, por exemplo, os capricornianos são mais duros e tal. Então essa semana é bom ouvir o que os outros têm para dizer também, ouvir o lado do outro, né? Não ficar só preocupado com o resultado. Fechado numa redoma só assim e vendo só ali, olhando para o próprio umbigo, que a gente está querendo dizer. Tem que olhar para frente, mas também tem que viver o dia a dia, tem que olhar o aqui e agora, né? E devagar. Então melhorar nessas relações, de ouvir os conselhos. Tá certo. Agora, Aquário. Então, Aquário, essa madrugada o Sol entrou em Aquário. Então começa agora o período, o mês de aniversário dos aquarianos. Tá, e o que acontece? É um ano novo. Né, é um ano novo deles, porque nós temos o ano novo que começou, né, no 1º de janeiro. Os astrólogos comemoram o ano novo em março, também com a entrada do Sol no signo de Áries, mas cada um de nós tem o nosso aniversário pessoal, que é o começo do nosso ano novo. Né? Alguns astrólogos até não dão parabéns, desejam feliz ano novo. Tem isso? Tem isso. Né? Então agora é a vez dos aquarianos fazerem aniversário. Então, para eles é o momento de plantar semente, de fazer coisa nova, de fazer as mudanças que eles já vêm adiando de algum tempo para cá. O momento está bem mais dinâmico, está bem mais acelerado para eles agora. Então é o momento de fazer e acontecer. E como que é o aquariano? Ele é mais aventureiro? Ou ele gosta de ficar mais quietinho? O Aquário é um signo interessante porque ele tem os dois lados, né? Ele tem um pé no passado, um pé no futuro. Um pé na segurança e um pé na novidade, porque ele tem a dupla regência de Saturno, que é o planeta mais estrutura, responsabilidade, organização, certeza, e Urano, que gosta de novidade, que gosta do diferente. Então, o grande desafio do Aquário é unir esses dois lados. Né? E agora, essa semana, por exemplo, com esse Sol que acabou de entrar em Aquário, Mercúrio também está em Aquário, então fica um pouco mais assim, pensando muito no futuro, mas também querendo curtir mais o dia de hoje, né? O momento, então tentar conciliar um pouco. Titi, você acredita em inferno astral? Que todo mundo fala, o inferno astral, todo mundo, né, entra no mês do aniversário, eu tô no inferno astral, tô insuportável. Isso existe ou é frescura nossa? Sim e não. Porque é o fim de um ciclo, né? Como você vai começar
começar um ano pessoal novo, o último mês ele é aquele mês de fechar o balanço. Mas, ao mesmo tempo, também eu não acredito que acontecem coisas ruins ou difíceis porque você está no mês anterior ao aniversário. Que dizem que acontece tudo de ruim. Então, e para muita gente não, né? Para muita gente acontece coisa boa. Então, não. Mas, com certeza, de agora em diante para Aquário, começa uma fase de brilhar mais, de aparecer, mais popularidade. E uma coisa também que Aquário gosta muito, que são os amigos. Então, para os aquarianos também tá uma boa semana para sair com os amigos, para festa, para evento, para conversar com pessoas, fazer novos amigos. Os aquarianos adoram os amigos. E, bom, já que você falou que é uma nova fase, para quem não tem namorado, está procurando, também é uma boa pedida. Para abrir o caminho. Abre o coração. Se entrega. Abre o coração, porque pode aparecer mesmo um novo relacionamento, né? E acho que é um ano bacana também para aquariano, que os aquarianos que vão fazer aniversário comemorarem com as pessoas que eles gostam mais, tá junto mesmo com quem eles gostam. Tá certo. Agora a gente vai falar de peixes, que é um signo sonhador. Sonhador, romântico. Vê o mundo bem colorido. Muito, né? Alguns piscianos até exageram e acabam fantasiando demais, são românticos demais, né? E alguns acabam se iludindo às vezes também, né? Mas eles são super criativos, inspirados. E nessa semana eles estão mais do que o normal, porque é o que eu falei, né? Os signos de água, eles estão mais intensos, mais profundos, mais românticos, e Peixe está extremamente romântico e sonhador, pensando no futuro. E é uma semana para pensar mesmo no futuro. A intuição deles, que já é boa, está melhor. Então eles podem ter bons insights sobre o que eles têm que fazer e se permitir sonhar, mas sem perder o pé no chão e pensando em como viabilizar. Você acha que eles caem um pouco nessa questão de estar no mundo cheio de ilusões por conta de sonhar tanto e não colocar em prática? Você acha que quem é do signo de Peixes acaba viajando um pouco nessa coisa, o mundo é assim, acaba se dando mal? Você acha que eles precisam de um amigo com um signo mais terreno para trazer, falar, acorda pra vida? Ele precisa desse apoio ou sozinho ele se vira nesse mundo de Bob? Então, alguns piscianos, né, eles são super fantasiosos e acabam se perdendo mesmo. Mas eles também têm muita sorte. Sagitário e Peixes, eles são regidos por Júpiter, eles têm uma sorte e eles têm uma fé, uma intuição que assim, tá dando tudo errado, eles confiam tanto que parece que acontece um milagre e dá tudo certo no final. Acontece mesmo, milagre. Então, assim, não é raro, não é uma qualidade, a gente não pode dizer que seja ruim isso, essa qualidade dele de sonhar. Porque eu acho que esse sonho, essa fantasia, na verdade, também fortalece essa fé, então eles acabam sonhando com coisas que para outros signos, para outras pessoas, aquilo seria impossível. E aí eles conseguem. E consegue. Né? Eu quis chegar nesse ponto porque muita gente não acredita, conheço várias pessoas de Peixes e eles sonham tanto e muita gente em volta não acredita e a pessoa vai lá e conquista. Então, gente, nada é impossível. A gente não pode já chegar e falar, você não vai conseguir, não pode. Não, todo mundo tem o direito de conquistar as coisas e tudo é possível na vida. Com certeza. E essa semana eles estão assim com uma capacidade de visão muito além. Então, se permitir sonhar mesmo. Titi, eu adorei a nossa conversa. Obrigada. Eu vou passar o contato da Titi, se vocês quiserem entrar em contato com ela, é www.titividal.com.br www.titividal.com.br. Obrigada pela sua participação. Obrigada.